Boa noite a todos. Primeiramente, em virtude do deslocamento entre nossas cidades, como eu resido em Santos, né, venho a acalentar aí o meu atraso, né, em virtude da mobilidade urbana, né, das cidades, que tem a ver com o direito urbanístico, mas não com o tema da nossa palestra de hoje. Bem, é uma satisfação estar aqui, junto com os meus colegas corretores de imóveis, porque eu também atuo como advogado, e é uma grande alegria ver que existe um grande interesse, né, da nossa categoria profissional diante dessa legislação da poluição visual, a qual nós vamos abordar de forma bem específica a legislação da Praia Grande também, com muita atenção sobre as questões, inclusive, que envolvem a publicidade, né? E aí entra o corretor de imóveis. Bem, o doutor Paulo já me apresentou, estou aqui também na categoria de pesquisador na área de meio ambiente das cidades, como o doutor Paulo até mencionou, né, recentemente eu acabei escrevendo um capítulo de um livro sobre poluição visual, então a minha pesquisa envolve a comparação das legislações, né, do meio ambiente das cidades, não só na cidade de Praia Grande, né, mas em outras cidades do Brasil. Né, isso não existe apenas em Praia Grande. Né, então, essa é a realidade no meio ambiente das cidades que eu vou apresentar também a vocês, com uma tônica educativa. Bem, como todos acompanham, né, os mais experientes, os mais jovens, as vendas, né, nos centros urbanos, elas, até meados do século XX, né, elas eram feitas sem uma necessidade tão grande de outdoors, placas, né, totens. A publicidade ela era feita de uma forma no boca a boca, principalmente com relação a nossa categoria de corretores de imóveis. As publicidades, elas tornaram-se, né, de forma mais física, por meio de totens, outdoors, a partir do momento que houve a industrialização do nosso país. Então, na década de 60, né, houve a industrialização do país, houveram as migrações para os centros urbanos, muitas pessoas vieram residir justamente nas cidades. Aí começaram as alterações que nós chamamos de alterações estéticas urbanas. O que são alterações estéticas urbanas? Você tem os imóveis, né? Os imóveis, existem os antigos e os novos. Então, há uma alteração no meio ambiente das cidades. O meio ambiente das cidades ele passa a ser mais artificial do que já era, né? Com as construções mais antigas. Meio ambiente artificial, daqui a pouco eu vou explicar o que vem a ser esse meio ambiente. E aí, que se percebe na década de 70, 80, poucas publicidades em formas de outdoor e totens. Vejam ali na foto, né, nós temos aqui a Avenida Costa e Silva, né, nós estamos aqui ao lado dela, uma foto da década ali de 80, ela inclusive ainda era duas mãos, né? Não era uma mão só, única. Né? E ali uma outra foto, também da década de 80, do supermercado Peralta. Né? Não estou fazendo merchan, não. É apenas para mostrar como era feita a publicidade. Era uma placa, era uma mensagem apenas numa linha, não existia totem, não existia mais nada. Né? Era só uma mensagem que ali era um supermercado. E ali mais à frente, né, já começa a década de 90, o consumismo, né, aquela questão da abertura do capital, né, a questão da globalização, e ali tem uma imagem, né, que retrata justamente a poluição visual. É uma imagem inicial, né, do nosso trabalho de hoje. Né, é um outdoor. Esse outdoor foi colocado numa praia do Rio Grande do Norte, e vejam só, quem está andando, né, se mobilizando ali, perde toda a visibilidade da praia com aquele outdoor. Então, é nesse intuito que as publicidades elas vêm afetando, inclusive, a saúde das pessoas. E é o que nós vamos apresentar daqui a pouco. Bem, aqui
vocês podem perceber o conceito de meio ambiente artificial. Esse doutrinador, José Afonso da Silva, renomado na área do direito, né, ele nos traz o conceito que o espaço urbano é um espaço modificado, é um espaço onde existe todo um conjunto de edificações, ruas, praças. É nesse espaço que nós vamos viver a nossa vida, né? É nesse espaço que nós vamos trabalhar, nós vamos ter lazer, nesse espaço que nós vamos andar, nós vamos sobreviver das nossas atividades. É nesses espaços públicos, né? E nesses espaços que, obviamente, existe de forma fechada e aberta, né? Quando é fechado, é quando não se tem acesso. Quando é aberto, é quando todos têm acesso. Então, obviamente, todo o espaço urbano aberto é aquele espaço que tem o controle público. Porque o fechado, obviamente, vai ter o controle privado, né? Foi autorizado aquele comércio. Então, tem as empresas privadas. O público é de todos. Sendo de todos, é, obviamente, uma questão que deve ser respeitada em torno de uma coletividade. Então, o sentido aqui dessas fotos é para apresentar aos senhores que o espaço público não é daquele que faz uma placa e coloca nesse espaço. Ele é de todos. Não adianta você fazer uma placa e colocar ela nesse espaço público, desrespeitando uma legislação que protege a nós todos. Porque aí nós estamos pensando no capitalismo. O capitalismo, que nós vamos pensar daqui a pouco, dentro dos conceitos do meio ambiente, ele tem que ser sustentável. Aqui nessa imagem, né, nós temos aí o conceito do que vem a ser um conceito de Eli Lopes Meireles, um dos maiores nomes do direito urbanístico brasileiro. Ele vem e coloca o conceito do que vem a ser paisagem estética urbana. Paisagem estética urbana são aqueles espaços habitáveis, né, que são organizados para a sadia vida do homem, né? As melhores condições deste homem viver em comunidade, em coletividade. Então, o espaço urbano, ele tem uma estética urbana. E nessa estética urbana, precisa do quê? De normas para regularizar este espaço. Se ele é de todos, né, nós todos temos o mesmo direito de ocupar esse espaço habitável. Então, nós temos aqui uma foto do centro e da zona sul do Rio de Janeiro para ilustrar aos senhores que a questão da legislação da Praia Grande não é uma questão local. Rio de Janeiro também já tem legislação regularizando. Essa é a verbalização do direito. Regularizando a publicidade, não proibindo. Regularizando. Fazendo que essa estética urbana desapareça dos prédios, mas que seja regulada de forma organizada, onde não exista a perda visual em grande quantidade, né, em tamanhos moderados. Então, aqui nessa imagem, você percebe, né, uma cidade não sustentável, né, uma cidade que visa, nessa foto, apenas o capitalismo. Então, Rio de Janeiro já está atuando. Essa imagem é antiga. Tá? Aqui já é uma imagem do antes e depois de uma outra cidade no Brasil, que é a cidade de Caxias. Tá? A cidade de Caxias, ela também possui a lei da poluição visual, né? A lei que combate, né, regulariza essa poluição visual. E ali naquela foto, vocês percebem, do lado direito, um outdoor, né, de uma loja de varejo, de vestuário, né? E depois esse outdoor foi retirado, após a legislação entrar em vigor. O que eu quero mostrar nisso? Quero mostrar aos colegas que, segundo o conceito de Fiorillo, que também é um outro doutrinador do direito, ele entende que o outdoor ele vai afetar a nossa integridade psíquica. Por quê? Porque ele vai justamente mexer com nossas emoções. Se existirem grandes quantidades esses outdoors, o que vai acontecer? Ao você transitar
né, você não sabe para onde você olha. Essa é a questão. É aí que vai existir, né, uma publicidade que não vai ser com qualidade. Porque você não sabe qual a placa que você olha. Você fica alienado, né? Qual é o sentido de você fazer uma placa? É você ter a informação. Agora, se você tem 5 placas, 5 outdoors, psicamente, a pessoa ela vai perder qualidade na sua vida, porque ela não sabe o que ela vai fazer. É o entendimento de Fiorillo, né? Diretamente com a qualidade de vida que se mexe um outdoor. E essa poluição, obviamente, nas edificações, ainda vai prejudicar a estética dos imóveis, porque você tem lá um imóvel, né? Esse imóvel ele perdeu toda a questão cultural, né? É um imóvel antigo. O outdoor, muito bem, sendo retirado, veja só a imagem atual deste imóvel, com todos os contornos e que, obviamente, ressalta a estética dele. Olha, vocês podem observar aonde consta a informação da loja. Bem ao centro, na esquina, chama a atenção? Sim. Do jeito que estava, lá em cima, outdoor, embaixo, o letreiro da placa. Então, várias informações, aonde o imóvel agora só tem uma informação. Várias informações confundem as pessoas. Essa é a questão. As pessoas têm dor de cabeça, ficam com cefaleia, né? Dor de cabeça. As pessoas elas ficam com problemas de saúde. Essa é a questão quando se tem uma grande quantidade de placas. As placas são permitidas? São. A legislação de Praia Grande permite? Sim. Ninguém vai coibir placa aqui na Praia Grande, pelo meu estudo. Apenas vai regularizar. Nós vamos estudar daqui a pouco aonde essa regularização nos toca, aliás, né? Então, aqui, nesta imagem, obviamente, houve uma melhoria estética do imóvel em Caxias? Sim. Isso valoriza o nosso bem-estar também, a nossa saúde. Saúde por quê? Porque, segundo pesquisadores, inclusive isso é matéria que saiu, né, no R7, quem acompanha a televisão, o site, né, de notícias, existe lá, neste link, especialistas falando dos problemas causados pela poluição visual, pelo excesso. O excesso. Porque ela nos informa, é necessária. Mas o excesso de letreiros, fotografias, banners, faixas, segundo especialistas, podem provocar esses problemas de saúde. Cansaço visual, cefaleia, irritação, estresse, até inquietação, depressão, cansaço e a questão da segurança, distração. A segurança. A segurança, ela também torna-se algo fundamental para todos nós. Quando se tem várias e várias placas informativas, obviamente você não sabe para onde você se dirige, ou olhar. Então, isso também, segundo especialistas, podem causar acidentes graves de trânsito, né? E aí, nós temos algumas questões para falar sobre isso. Vejam só. Esse slide está totalmente poluído. Por quê? Porque é muita placa. Ele se tornou poluído. Vejam só. O slide ficou poluído, visualmente, porque se coloca 4 fotos de placas, né? Uma, né, ali ao lado São Paulo, né, Paraná, e mais embaixo aqui a cidade, né, de Maceió, ali Carimbel, tudo em carimbos. Visualizem a questão do espaço público e do imóvel privado. Então, o espaço público tomado por publicidade desvairada, aonde essas informações vão, obviamente, causar mal-estar. O imóvel em particular, vejam só, ele tem uma publicidade, ali embaixo não dá para ver muito bem por causa do reflexo, mas cada pilar tem uma informação. Em cima, o tamanho da placa retira toda a visibilidade da estética desse imóvel. E ainda no meio existe um site, né? Vejam só, quantas informações. Nós, corretores de imóveis, sabemos muito bem que a melhor forma de vender é a venda pessoal.
o marketing pessoal. Publicidade é necessária, mas não dessa forma. Vejam só, as questões que envolvem acidentes de trânsito, agora sim, a segurança. O nosso Código de Trânsito até diz, né, é uma lei federal, até diz lá, né, que é proibido colocar luzes, publicidade, cartazes, faixas em espaço público, que é a questão aqui, o meio ambiente de todos, o espaço público. Vejam só, nas grandes cidades, o que acontece. Praia Grande não é uma cidade que fica fora dessas situações. Guarujá, Santos, São Vicente, faixas bem próximas a semáforos, onde a pessoa fica olhando para a placa e o sinal fica como coadjuvante. Né? Então essa é a questão da lei federal do Código de Trânsito, também mencionar, fazer um elo com a publicidade de forma abusiva, né? A poluição visual abusiva, que pode causar acidentes de trânsito. Então, a mensagem da sinalização fica como coadjuvante. E aí isso causa, obviamente, acidentes de trânsito também. Isso é comum lá no Guarujá também, Vicente de Carvalho. Não é um problema só da Praia Grande. Então, você ali coloca uma faixa, coloca uma placa. Obviamente, isso você vai estar procurando o seu bem. Mas o seu bem é o individual. Você está esquecendo do resto, do coletivo. Ali só para ilustrar aquela primeira foto dos outdoors, né? Memorizem elas. Naquela avenida existem na foto, né, cerca de 7 outdoors, a uma distância de aproximadamente 50 metros. Cada um. 7 outdoors. Então, em 350, 7 outdoors. Aonde é isso? Em São Paulo. Muito bem. Existe isso em Praia Grande? Dificilmente. Mas se deixar, pode existir. Então, nós vamos também falar sobre a legislação da Praia Grande com relação a outdoors que são permitidos em avenidas principais. Como é que está isso regulado? Daqui a pouco. Bem, falar do direito ambiental é sempre algo especial, principalmente para mim, que sou mestrando em direito ambiental pela Unisantos. Obviamente, direito ambiental é o que nos traz no século XXI como uma preocupação coletiva. E, para ilustrar aos senhores, que alguns princípios são fundamentais com relação ao meio ambiente das cidades. Né? Qual é a função pública? Obviamente, limitar o princípio do limite, limitar que essas publicidades venham a violar justamente o nosso direito do coletivo. Então, o limite aqui é justamente o limite que não pode invadir o outro, né? Você vai fazer uma publicidade de imóvel. Aí você tem a outra placa do lado. Aí você vai e tira a placa. Não pode. Viola o código de ética. Então, a publicidade, ela tem um limite. Quem é que vai regular esse limite? Né? O órgão público, primeiramente o município. O município vai permitir que essas publicidades sejam feitas? Sim, mas de uma forma regulada. Regular. Então, limite, ali, a palavra limite é justamente que cada um tem o seu limite. Né? Todo mundo pode fazer publicidade? Sim, mas dentro do limite que a lei permite. A lei vai permitir justamente que se faça a publicidade com o desenvolvimento sustentável. Né? O princípio do desenvolvimento sustentável, da Rio 92, né? Nós temos lá as cidades sustentáveis. Isso está na Agenda 21 brasileira, as cidades sustentáveis. Você tem que se preocupar em ganhar dinheiro? Sim, mas você tem que respeitar o meio ambiente, que é de todos, o colega, que também está tentando ganhar o dinheiro. Né? Você não pode querer apenas o desenvolvimento, querer só o capital. Você tem que ter também a visão que tem que existir a sustentabilidade, tem que existir a saúde para todos, tem que se respeitar uma legislação que vai regularizar. Né? A questão da prevenção é a prevenção voltada à questão da saúde, dos acidentes de trânsito, como já falei. Informação, participação e cooperação. Isso, não estou aqui defendendo o município de Praia Grande, mas, em alusão a São Paulo, o princípio
da informação, participação, são princípios que vêm sendo colocados em prática aqui no município. Em São Paulo, a legislação veio e ela não regularizou como vem regularizando Praia Grande, ela radicalizou. Então, existe uma diferença entre radicalizar e regularizar. Né? Radicalizar é não permitir nenhuma forma de publicidade, né? Nem em táxi, nem em ônibus pode fazer publicidade em São Paulo. Praia Grande é diferente. Existe uma informação sendo dada desde 2012, desde que essa lei entrou em vigor. E o município, até 2015, até 1º de janeiro de 2015, ele trabalhou de forma educativa essas questões de informação, inclusive com outras palestras que foram realizadas aqui no município. É só pegar o site e verificar. Né? Vários sites informam. A questão é, a informação e a participação de todos é que vai fazer valer essa regularização, que é o respeito do meio ambiente que é comum de todos. A cooperação é que vai, no dia a dia, fazer com que essa lei tenha eficácia. Essa lei da poluição visual, da regularização dessa poluição visual. É com a cooperação, não apenas com a inquietação. Ah, mas eu não posso. O que acontece? Não adianta reclamar. Nós temos que cooperar. Se reclamarmos, veja só, a nossa questão aqui, que é a abordagem da legislação da Praia Grande, a partir daquele momento, daqui a pouquinho, a legislação da Praia Grande, ela permite exceções. São Paulo estabeleceu regra sem exceções, sem tirar as multas. Né? Entrou em vigor num dia, no outro já tinha multa. Praia Grande não, é o que eu venho dizendo. 2012 entrou a legislação em vigor. 2013 ela foi alterada, permitindo exceções. 2015, somente em 2015, é que começa a aplicar a multa. E aí vem a questão justamente do poluidor-pagador. Né? A eficácia da lei. Depois de você educar, depois de você informar, depois de você querer que as pessoas cooperem, o poder público tem que colocar em eficácia a lei. Quem continuar fora dessa regularização, que daqui a pouco nós vamos ver, vai efetivamente ter uma multa, que é o princípio do poluidor-pagador. A poluição visual permanecendo desregulada, né? Desregulada, haverá a natureza pública de proteção ambiental de impor uma multa. E essa multa é justamente porque a propriedade não está de acordo com a legislação. Então, ela não cumpre com a função social de acordo com a legislação. Vejam só, a questão envolve o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001. Por que essa lei do município de Praia Grande, de Caxias, do Rio de Janeiro, ela vem estabelecer que o município é que vai regular essa poluição visual de placas? Porque isso está no Estatuto da Cidade. Né? Temos aí Eli Lopes Meirelles novamente, José Afonso da Silva, são conceitos que a proteção estética da cidade ela está na competência dos municípios. Então, não é a lei federal, não é a lei estadual que vai regularizar, não é uma questão política, é uma questão jurídica. Quem é que tem poder competente para legislar sobre as questões que envolvem o município? O município. O Estatuto da Cidade está lá para dirimir a função social da propriedade, para dirimir a questão do espaço público nos municípios. E aí nós temos os instrumentos reguladores presentes nesse Estatuto da Cidade. Vejam só, esta imagem é de São Paulo. A poluição visual em São Paulo. A estética dos imóveis prejudicada. Então vejam só, o município de São Paulo em 2006 veio e radicalizou. Não pode mais fazer publicidade. Mas vejam a quantidade de publicidade que tínhamos, né? Perde-se toda a questão cultural desse centro antigo de São Paulo. Você não sabe para onde olha. Então, a questão é regular. É aquilo que eu estou falando. Regular. Incentivar que o meio ambiente das cidades fique com características visuais que não nos tragam prejuízos ao nosso bem-estar. Isso, com certeza, não é bem-estar. E aí, chegando à legislação da Praia Grande.
Vejam só, a legislação inicial é de 1997. Aqui no município, a Lei 177, daquele ano, foi a primeira que dispôs sobre a publicidade ao ar livre. Essa lei foi revogada em 2012 pela Lei 636. Essa Lei 636 foi a lei que veio no sentido de regularizar, em 2012, os imóveis, as publicidades nos espaços urbanos, a publicidade nos imóveis, nos espaços urbanos da nossa cidade aqui de Praia Grande. Essa lei de 2012 ela já sofreu uma alteração, que é justamente o que eu vou explicar aos senhores. A alteração é justamente para dar mais possibilidade a essa publicidade. Mas com respeito a essa regularização. Vejam só, a Lei 636 de 2012, ela tem o sentido de dispor sobre elementos que compõem a paisagem urbana na estância balneária de Praia Grande. Que elementos são esses? Vejam só. Paisagem urbana, lei complementar, o que é isso? Né? Bom, o município tem competência para legislar sobre paisagem urbana, já falei isso. O que é a paisagem urbana? Todos os elementos que compõem a cidade. Né? A cidade tem jardim? Tem. Ela tem superfícies de infraestrutura, né? Placas de trânsito, tudo isso está na paisagem urbana. Os logradouros públicos, as ruas, a sinalização, né? Tudo isso faz parte de um ambiente que é visível, que nós estamos vivendo, né? Que é de comum do povo. Isso está na legislação do município. A paisagem urbana. E a melhoria dessa paisagem urbana com relação à qualidade de vida? Também está na lei. Né? O que seria isso? O que vem a ser essa regularização da poluição visual? Vem proteger, tutelar é proteger o bem-estar estético. A questão da segurança das edificações, porque as placas, com o tempo, elas se desgastam. Né? Então, existe um controle com essa nova legislação sobre essa questão. Os tamanhos adequados, a segurança dos pedestres, né? A questão dos deslocamentos desses pedestres, né? Porque se não houver regularização, as placas são colocadas nas calçadas, como são colocadas. Né? Impedindo que, não só, aqui nós estamos falando entre pessoas, né, todas que conseguem aí, né, visualizar, mas em pensar que nem todos, né, nem todos são pessoas iguais a nós temos que também considerar as pessoas que têm a deficiência. Né? Imaginem com essas placas nas calçadas, em época de política, inclusive. Né? Então, essa é a questão da percepção, do conforto, do deslocamento do pedestre, a qualidade de vida, né? A questão também da preservação da cultura, né? Porque muitas placas, perde-se cultura. Ah, mas o importante é o turismo, né? Temos que vender com qualidade, não com quantidade. Perde-se a característica, né? Quando se tem muita quantidade de placas. Então, perde-se a memória cultural. Vejam só, qualidade de vida urbana, com relação à poluição visual, também visa proteger essa legislação as características das fachadas dos imóveis, as questões que envolvem também os elementos naturais, porque a grande quantidade de publicidade também vai prejudicar a ventilação das cidades, a ventilação das ruas, a questão que envolve também a reprodução, né, do verde da cidade, porque ela depende do sol. Se existe uma grande quantidade de placas, também existirá um prejuízo ao verde, às árvores, aos pássaros que frequentam a nossa cidade. Certo que muitos dos senhores, né, sabem muito bem que pássaros não ganham dinheiro, mas favorecem ao bem-estar. Então, a legislação ela vai estabelecer a melhoria da qualidade de vida urbana em vários pontos, inclusive as questões que envolvem o fácil acesso a logradouros. Né? Se você tem uma grande quantidade de sinalização que a própria prefeitura coloca, você também fica confuso. Né? Vejam só, cidades no interior, para estabelecer que existe uma lombada à frente, né, uma via urbana, coloca-se 4
placas de sinalização, não há necessidade. Então, a sinalização, né, a publicidade, ela vem a afetar a poluição visual da mesma forma. Tanto para nós, que somos profissionais, comerciantes, mas também o ente público. É a questão da via dupla, né, via de mão dupla. Essa legislação ela vem regularizar a questão como um todo. Bem, a legislação municipal aqui da Praia Grande estabeleceu em 2012 que publicidade pode ser letreiro, anúncio ou anúncio especial. E aí conceituou, né, cada particularidade, que letreiro é uma comunicação visual, né, colocada numa paisagem urbana, onde a atividade é exercida ou exista uma atividade imobiliária. Então, isso é um letreiro. Então, nós aqui, como corretores de imóveis, temos letreiros, segundo a legislação municipal da Praia Grande. O anúncio, né, é aquela comunicação visual que é colocada de forma estranha em uma atividade que é exercida. Então, pode ser uma espécie de marketing, né? Um marketing. Você tem a sua função, mas você coloca um marketing, uma placa que envolve um marketing. Você coloca lá, né, a sua imobiliária, mas em cima dela você tem um marketing de um produto, né? Coloca-se uma modelo. Então, você está fazendo um marketing, é um anúncio, não um letreiro. Você coloca lá Gisele Bündchen obviamente que sua imobiliária será vista, mas você estará causando uma poluição visual se não estiver permitido pela legislação. Percebem, né, a diferença de anúncio para letreiro? E anúncio especial. O anúncio especial é uma questão assim que envolve características específicas. Períodos de congressos, feiras culturais que a cidade tenha. Então, naquele momento pode colocar, mas depois tem que tirar. Não pode ficar, que quem é o dono da placa vai também ser penalizado pela lei. Vai estabelecer a multa. Que é a questão dos políticos, né? As questões que envolvem os eventos culturais. Que envolvem também as questões da imobiliária, um anúncio especial, né? Vai haver uma questão de vendas da Caixa Econômica, né? Então, essa publicidade vai ser colocada na rua, tal, mas depois ela é retirada. É um anúncio especial. Aí você tem no letreiro, né, a substituição dessa expressão em 2013. Em 2013, a lei foi alterada, a lei aqui da Praia Grande, e aí a palavra letreiro deixou de existir. Então, nós, como corretores, nós temos a palavra anúncio indicativo. Nós não temos letreiro mais. Pela legislação da Praia Grande, nós temos anúncio indicativo. O anúncio indicativo é: vende-se imóvel, 3 dormitórios, aí coloca lá o Cresce embaixo. É um anúncio indicativo, né? Não é um anúncio publicitário, não é um anúncio especial, é um anúncio indicativo. Pode colocar anúncio indicativo? Sim. Sim. E essa legislação foi alterada em 24 de outubro de 2013. Então, é com essa legislação que nós vamos ver agora todas as peculiaridades da poluição visual em Praia Grande. Começando. Bem, como está aí descrito, já apresentado, os 3 tipos de anúncios. Os conceitos já foram apresentados. O indicativo entrou no lugar do letreiro. Bem, o anúncio, a palavra anúncio ressalta a publicidade. Então, ela é permitida no município de Praia Grande. E aí vem as questões que envolvem que não são consideradas anúncios. Se não são considerados anúncios, obviamente, não são considerados publicidade. E aí nós temos logotipos, logomarcas de postos de abastecimento na legislação de Praia Grande, sendo não anúncio. Denominações de prédio, nomes de prédio, né? Dom Pedro II, né? Marechal Deodoro, né? O nome do prédio, isso não é um anúncio. Questões que envolvam lotação, características, né, de um lugar, que envolvam capacidade, referências com relação à finalidade do móvel, do imóvel, né? Tudo isso não são considerados anúncios, mas estão dentro da regularização da lei. Por quê? Porque eles também vão representar uma informação. Então, vejam só, uma referência, uma finalidade do móvel ou imóvel, desde que apresente uma área de exposição igual ou inferior a
20 centímetros quadrados não são considerados anúncios pela legislação. Que não tenham dispositivos mecânicos nem elétricos. Mensagens obrigatórias por legislação federal e estadual não são anúncios. Então, a sinalização de trânsito não é um anúncio. Todavia, se houver um anúncio ao lado dela, obviamente, isso vai estar violando a legislação do município. É o que eu disse lá atrás naquela imagem. Mensagens indicativas de cooperação com o poder público municipal. Geralmente aquelas obras, aqueles outdoors. Essa obra está sendo feita pelo Carlos Berluschi, ministro da Itália, aqui na Praia Grande, 8 bilhões de orçamento. Bem, essas mensagens elas não são anúncios. Tá? São mensagens indicativas de cooperação com o poder público municipal. Podem? Podem. Todo anúncio deverá observar as seguintes normas: não prejudicar a segurança ao público, não provocar reflexo ou brilho, intensidade de luz, estar de acordo com as normas da ABNT. Normas da ABNT? Sim, os tamanhos, as regras, as letras, não prejudicar a visibilidade de trânsito, não prejudicar a sinalização de bens de valor cultural. Vejam só, ali na visibilidade de sinalização de trânsito, não prejudicar também a numeração imobiliária, que é um grande problema, se faz uma faixa e se cobre o número de um prédio, se cobre uma numeração. Você fica lá procurando, onde está esse imóvel que o meu cliente quer colocar à venda? Eu não acho, porque tem uma faixa na frente. Então isso venha a ser regulado também pela legislação de Praia Grande. Vejam só. Aonde é proibido as instalações de anúncios? Indicativo, que é o nosso, indicativo, publicitário ou especial. Aonde não pode ter anúncio? Orla marítima. Obviamente, a praia é federal, A área da União, na praia não pode. Orla marítima, se for no espaço público, vai estar regulado pelo município. Se for na praia, o município não tem poder regular. Mas na legislação federal não se pode fazer publicidade em área da União, a não ser com licença estabelecida para o comércio. Então tem os quiosques, tem os carrinhos. Então você tem que ter uma licença municipal, aonde você vai entrar numa área federal para fazer lá a sua venda. A sua não, a venda do comércio. Aqui nós somos corretores de imóveis. Aonde não pode mais instalação de anúncios? Obviamente, em logradouros públicos. Então, aí vem o caráter de especial. Época de política, pode colocar cavalete em rua? Pode. Pode, ainda pode. Mas, dentro da legislação, você tem que retirar no prazo razoável. Permitido. Imóveis situados nas zonas de uso estritamente residenciais, situados nas vias locais. Segundo a legislação de Praia Grande, é proibida a instalação de anúncios. Zonas de uso estritamente residenciais. Vejam só, está falando da gente. Como é que a gente vai lidar com isso agora? Imóveis situados nas zonas de uso estritamente residenciais, situados nas vias locais. É proibida a instalação de anúncios. Vejam, a legislação municipal não pode interferir na nossa profissão. Aí existe uma problemática, que aí vem a ser dirimida pelo poder judiciário. Quando existe uma arbitrariedade da municipalidade, existem os mecanismos judiciais para que aquilo venha a ser respeitado. Você não pode deixar de exercer a sua profissão. Então aí tem uma entrelinha. Percebe o problema de uma legislação? Se é proibida a instalação de anúncios em imóveis situados nas zonas de uso estritamente residenciais, nós não temos os anúncios indicativos para se fazer? O Vendes, 3 dormitórios. Se a legislação não nos permitir, obviamente isso é um problema coletivo. E aí cabe a quem nos defender? Coletivamente, o Cresce. Individualmente, nós todos. Porque uma legislação não pode ferir uma atividade profissional.
Isso é um grande problema. Continuando. Postes de iluminação pública ou rede de telefonia também não pode fazer anúncio, né? Não adianta colocar placa lá. Aí já é um problema, né? Você não está colocando no imóvel residencial. Imóvel residencial a gente tem que colocar, é nossa venda, né? Agora, no poste, como é colocado, né, por outras categorias, inclusive, né, pessoas que estão procurando jogar tarô, né, coloca lá no poste, né, procura-se, né, o bandido, né, coloca publicidade, né. Vejam só, não pode. Pela legislação de Praia Grande, a exceção é ao mobiliário urbano nos pontos permitidos pela prefeitura. Essa é a exceção. Torres, postes de transmissão de energia elétrica, nem pensar. Dutos de gás, combustível, abastecimento de água, hidratantes, torres de água e outros similares também não pode. Então, o nosso problema ali, voltando, né? Olha lá, é o inciso 3, né? Ali é meio discutível, né, na nossa categoria aqui. Proibir anúncios, ó, vejam só, é proibida a instalação de anúncios em imóveis situados nas zonas de uso estritamente residenciais situadas nas vias locais. Então, aí já é um problema. Está mexendo com a gente, né? Tem que ver o que a gente vai fazer, né? É proibida a instalação também de anúncios, faixas ou placas acopladas à sinalização de trânsito, já falei, obras públicas, tais como pontes, passarelas, viadutos, faixas, né, nesses viadutos, nessas passarelas, questões que envolvem muros, paredes e empenas cegas de lotes públicos ou privados, edificados ou não. Aí vem a questão. Em época política, época de congresso, pode. A própria legislação de Praia Grande diz que pode. Depois, terminou o congresso cultural, o evento esportivo, a questão da Caixa Econômica Federal, fez a sua publicidade, o político ganhou a eleição, aí tem que retirar. Mas é permitido pela legislação da Praia Grande fazer uso desses muros, paredes, está no corpo da legislação. Tá? É uma exceção que vai aparecer também, não sei se coloquei no slide, mas na legislação consta. Outras questões que envolvem proibição de anúncios, árvores, sem comentários. Nos veículos automotores, né? Olha só, motocicletas, bicicletas, trailers, carretas, excetuados aqueles utilizados para transporte de carga. Então, se for um transporte de carga, pode fazer publicidade. A questão dos veículos automotores é uma mobilidade urbana. A legislação municipal não pode ferir um veículo que não é, o veículo não é do município. O veículo ele é emplacado para andar pelo Detran, pelo Estado, né, e para andar em todo o país. É o direito de ir e vir. Obviamente, uma publicidade num carro, um corretor tem lá uma publicidade num carro, ele não vai poder sofrer uma multa. Se, obviamente, esse emplacamento está em outra cidade. Vejam só, acaba ingressando naquele direito da atividade profissional, né? E aí cabe a coletivização da nossa classe, né? Vejam só, uma legislação não pode coibir a nossa atividade. E ali se percebe que a legislação ela é feita com uma regra radical e permite exceções. E dentro dessas exceções, acaba angariando outras possibilidades, além dessa do emplacamento, né? Então, se eu sou um corretor de imóveis e tenho um furgão, eu posso fazer publicidade? Que é furgão é transporte de carga, né? Agora, se eu tenho um uninho, eu não posso. Percebe a falha da legislação? Existe uma falha. Né? Se eu tenho um Uno Mini, não posso, mas um furgão eu posso. Na legislação sempre existem lacunas. E é nas lacunas que devem se fazer valer os nossos direitos. Né? É nas lacunas. O legislador está lá para fazer uma lei que venha nos regular como um todo. Né? Através de volantes ou folhetos de qualquer natureza, manualmente ou lançados dentro do limite do município, salvo quando assim o permitir o regulamento a ser baixado pelo chefe do executivo. Então, através de volantes manuais, salvo se estiver permitido pela legislação, pelo chefe. Oi? Panfletagem.
Se estiver permitido, sim. Aí tem que existir a fiscalização. Não tem, aí a brecha. Se você, como corretor, for cerceado no seu direito, se você está permitido pela legislação a fazer, você está na exceção ali, no salvo. Percebem? Que a lei ela é feita de lacunas, e que é nas lacunas que o Cresce e nós temos que nos mover com relação à publicidade, porque senão é aquela história que eu comecei no início. Né? O capitalismo ele é o mesmo para nós todos. Nós todos temos que zelar pelo meio ambiente, mas também esse meio ambiente não pode nos cercear. Né? E dar ensejo a outros, a possibilidade de outros ganhar dinheiro e nós não. Temos que proteger o todo, o meio ambiente, mas nós temos que trabalhar também. Então, a legislação ela tem lacunas, tem problemas, eu chamo de problemas. E é nesses problemas que tem que existir uma movimentação. Não questões, vamos permitir tudo, também não é assim. Né? Ela vai normalizar, regularizar, mas não pode ferir a ninguém. Né? Ela tem que proteger a nós todos. Outra questão. É possível anúncio em imóvel edificado, público ou privado? Bom, a própria legislação diz que sim. Então ela se resolve a partir do artigo 12. Diz que em imóvel público ou privado pode ter anúncio. E como será este anúncio? Então, pode fazer anúncio em imóvel? Pode. A legislação diz que pode. Mas como é que será este anúncio? O artigo 12 da lei municipal diz que o anúncio tem que respeitar lá o tamanho adequado. Né? E aí tem as características específicas de como se fazer esse anúncio, conforme a testada do imóvel. Então tem lá a quantidade de metros, né, e centímetros, aonde se pode fazer uma placa regularizada. Então a própria lei, a partir de 2013, consertou o problema de 2012. Que foram alterações que foram feitas no artigo 12, permitindo que sejam feitos anúncios. Quando atestado do imóvel for a 4 metros, a área total do anúncio não deverá ultrapassar 1,20 m, 1/3. E ali na segunda hipótese, quando for igual ou superior a 4 metros, admitido 0,40 centímetros para cada metro linear de testada, não podendo ultrapassar 30 metros quadrados. E quando o anúncio for composto de letras, logomarcas, símbolos grampeados, a área do anúncio será aquela resultante da somatória dos polígonos formados pelas linhas imediatamente externas que contornam cada elemento inserido na fachada. E a lei ainda diz que quando o anúncio estiver instalado em suportes em forma de totens ou estruturas tubulares, deverão eles estar contidos dentro do lote e não ultrapassar a altura máxima de 7 metros. Então essa é a questão da regularização de totens no município. Essas estruturas são permitidas. Ninguém proibiu. Por quê? Porque a própria legislação de 2013 alterou de 2012. Veja só, a legislação ela diz que pode existir o totem, pode existir. Só que eles têm que constar dentro do lote. É óbvio, né? Por quê? Vejam só, eu mesmo, quando iniciei minha advocacia, na rua Oswaldo Croca, em Santos, existia um totem no meio da calçada. Certo? E o totem prejudicava a minha placa. Porque ele tirava toda a visibilidade. Avançava, né, sobre... Então ele avançava no logradouro. O totem é permitido dentro do lote. Porque, vejam só, pode pegar um fiscal do município e falar, não está dentro do lote, o senhor está autuado. Todos têm o mesmo direito de vender. Se você atrapalha visualmente o seu colega, pronto. Acabou o meio ambiente para todos. Né? Dentro da poluição visual, continua existindo. Né? Quais são as outras regras para anúncio em imóvel edificado público ou privado, conforme a legislação municipal? Quais outras regras? Não serão permitidos anúncios que descaracterizem fachadas, parágrafo 2º do artigo 12, nos imóveis com colocação de painéis ou outro dispositivo. O anúncio indicativo, olha ele aí, apareceu. É o nosso, o indicativo. Parágrafo 4º do artigo 12.
não poderá avançar sobre o passeio público. Pronto, resolvido. Não poderá ocupar mais que 50% da atestada do imóvel. 50%. Então, você pode utilizar em 50%. A lei permite. Quando utilizar a letra caixa, poderá ocupar até 60% da atestada do imóvel. Isso está permitido pela legislação, está regularizado. Então, aquela questão de 2012, quando veio a legislação não permitindo qualquer tipo de anúncio, ela foi regularizada em 2013, depois de um ano. Veja a preocupação da prefeitura conosco, né, também, com os profissionais. Como serão os anúncios em avenidas no município? Nós temos aí várias avenidas importantes, conhecidas nacionalmente, né, inclusive. Vejam só, temos aí as avenidas Roberto de Almeida Vinhas, a Avenida Ministro Marcos Freire, as marginais da rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a Avenida Ayrton Senna da Silva. Nesses lugares, fica vedada a colocação de anúncios publicitários nos imóveis públicos e privados, edificados ou não. A legislação foi feita em 2012 e em 2013, um poder público aqui da cidade alterou e colocou exceções nestas avenidas. Vejam só, 2012, quando foi feita a lei, ela teve um espírito paulistano, né, de radicalizar. Em 2013, ela houve ali permissões, que são as exceções. Quais são as exceções? Nestas avenidas mencionadas. A Castelo Branco não consta na lei. Percebe? Desde que obedeçam os seguintes parâmetros. Os anúncios publicitários são permitidos, sim, pelas exceções, em forma de totes, estruturas tubulares. Deverão estar eles contidos dentro do lote também, não ultrapassar a altura máxima de 10 metros, incluídas a estrutura, a área total do anúncio, sendo a área máxima do anúncio ser de 32 metros quadrados. Então, é permitido, sim, nas avenidas. Os anúncios publicitários em distância, né, deverão respeitar uma distância mínima, aqueles anúncios com front light, né, eles devem respeitar 700 metros um dos outros, nas avenidas principais. Então, a gente vai memorizar aquela imagem lá em São Paulo, daqueles outdoors, 7 outdoors em 350 metros, e pega e compara com a legislação que é permitida fazer na Praia Grande publicidade, mas com uma distância razoável. Então, você vai fazer uma publicidade com qualidade, protegendo, obviamente, a estética, a paisagem estética urbana. Os anúncios publicitários também poderão ser instalados em imóvel não construído. É obrigatório isolamento através da construção de muro de fecho em suas divisas. Então, a legislação permite também. No artigo 16, também, da legislação aqui da cidade, existe uma exceção interessante no parágrafo 1º, que na Ayrton Senna, deverá se respeitar 440 metros, uns dos outros, limitando-se a 4 anúncios no total, em forma de totem ou estrutura tubular. Então, isso, né, também é uma questão de adequação, de proteger a nossa visibilidade, né, urbana. O anúncio também instalado na Ayrton Senna obrigatoriamente será eletrônico, front light, deverá obedecer ao estipulado já mencionado lá no texto do artigo 16. A legislação ainda nos traz os anúncios especiais. Os anúncios especiais são aqueles culturais, políticos, esportivos, né? Então, nesses anúncios, eles também podem ser feitos, mas a sua veiculação não pode ser superior a 30 dias, segundo o inciso 1, para a finalidade cultural. Então, um evento cultural, vai ter um evento cultural, um show de rodeio na cidade, né? Um show do Chitãozinho Chororó. Né? O Chitãozinho não vem mais aqui, vamos pegar alguém mais recente. Isso aí é da década de 90, né? Já estou falando da minha adolescência. Então. Vamos pegar a Anitta. A Anitta vem à cidade. Então, 30 dias, né,
é o prazo para se fazer o anúncio da programação cultural, né? Cultura. Anitta. Cultura. Continuando. Temos que respeitar, né, o cenário musical. Todos têm o direito de cantar. Não importa qual seja a música. Finalidade educativa. Também permitido. Questões religiosas, questões que envolvam programas políticos, ideológicos, tudo é permitido, dentro do anúncio especial, com prazo. Vejam só, finalidade cultural colocaram 30 dias. Obviamente, os outros não colocaram. Bom, político tem a lei eleitoral que já permite, dentro da legislação própria, o prazo estabelecido para essa publicidade. Finalidade eleitoral, né, o inciso 3. O inciso 4, finalidade imobiliária. Quando for destinado à informação do público para aluguel ou venda de imóvel, não podendo sua área ultrapassar 1 metro quadrado, devendo estar contido dentro do lote. Então, anúncios especiais, que não são os anúncios indicativos do nosso cotidiano, os anúncios especiais podem estar vinculados a um programa da Caixa Econômica, alguma entidade que venha a financiar imóveis aqui na nossa cidade. Então, tem que seguir conforme o inciso 4, esses anúncios especiais. E aí se tem a questão dos anúncios referentes à propaganda eleitoral, né, que a própria lei municipal diz que tem que ser retirado em 15 dias, então tem lá o prazo da legislação eleitoral, mas também tem o prazo da própria lei municipal, mensurando 15 dias a contar da realização das eleições, ou dos plebiscitos, né? Licença. Sim. Pode fazer anúncio? Sim. Os anúncios vão ser instalados com a emissão da licença, artigo 21. O licenciamento do anúncio será promovido pela Secretaria de Finanças do município. Está lá descrito que haverá necessidade de uma análise técnica dos laudos apresentados quanto à publicidade, tamanho, né, verificar essas questões que a legislação já nos apresentou nesta noite. Qualquer alteração na característica, dimensão, estrutura de sustentação do anúncio vai implicar numa solicitação de uma nova licença. Então, obviamente, eu quero mudar o meu tamanho, né? Não importa, se eu estou dentro da lei, eu vou ter que pedir uma nova licença. Não, a minha placa está dentro, agora eu quero aumentar ela, mas dentro da regularização. Obviamente, eu vou ter que pedir uma outra licença para fazer aquela placa. A colocação de anúncio de finalidade cultural ficará sujeita à autorização da Secretaria de Cultura, dispensando-se seu licenciamento. Cultural, em todos os sentidos, né? Quando existem infrações, as infrações, vamos falar de infrações. Então, quando existem infrações, em letreiro, que não é mais letreiro, né, pela legislação é um anúncio indicativo, ou anúncios em geral, né? Quando é que vai existir as infrações? Quando não tiver a licença, né, do anúncio, quando as dimensões forem diferentes das aprovadas pelo ente municipal, quando estiver fora do prazo de licença, né, porque, como já foi dito, né, tem que ter o cadastro, né, também para fazer essa... A empresa que vai fazer, né, também tem que ter o cadastro, tem que ser cadastrado no município. Você não pode fazer o letreiro com qualquer um, né? Sem contar de forma legível e visível do logradouro público o número da licença do letreiro, que é o que eu acabei de falar. Quando existem infrações, continuando na legislação aqui, manter o anúncio em mau estado de conservação. Manter o anúncio em mau estado de conservação, né? Então, de repente, né, alguém não gosta de nós, começa a jogar tomate no nosso anúncio, começa a detonar o nosso anúncio. Nós temos que, né, estou falando uma brincadeira aqui, mas pode ser que o anúncio fique antigo, fique velho, né? E aí precisa, né, para toda a coletividade ter a segurança de uma revitalização. E aí você vai ter que pedir uma licença para fazer um novo anúncio. Não atender a intimação do órgão competente para regularização ou remoção do anúncio. Também infringe a lei, é infração. Tá? Veicular qualquer tipo de anúncio em desacordo com a lei complementar.
tudo isso vai ser infração. Mas que tipo de infração o município de Praia Grande colocará a quem desrespeitar a lei da poluição visual? As penalidades estão aí. As penalidades estão na tela. Multa, cancelamento imediato da licença do letreiro ou do anúncio indicativo, né? Da autorização do anúncio especial e remoção do anúncio, né? Essas são as infrações. Com relação ao direito de se estabelecer as infrações, o artigo 34, ele é claro e expresso quando ele diz que os responsáveis serão intimados a regularizar o anúncio ou removê-lo. 5 dias será o prazo para ele fazê-lo. 5 dias, 5 dias. 24 horas, sem Jack Bauer, no caso de letreiro ou anúncio que apresente risco iminente. Né? Óbvio, se tem risco iminente, 24 horas. Né? Sem Jeff Bauer, né? Jack Bauer. Quais os valores das multas? Aí vem a questão, o bolso. E aí começou uma mobilização na cidade, né? Porque a legislação ela tinha lá um intuito educativo, de todos cooperarem, passou 2013, passou 2014, aí em 2015 o ente municipal aqui começou a estabelecer seu poder, né, vinculado ao poluidor pagador, aquele princípio, né, o seu poder de fiscalização. E aí surgiram as primeiras multas. As multas são no valor de R$1.000. Aí o que aconteceu? Em fevereiro, né? Em fevereiro deste ano, alguns comerciantes foram na Câmara, fizeram um movimento, tal, que as multas de R$1.000 são abusivas, tal, que a legislação vem coibir a publicidade, que vai ferir o turismo da Praia Grande, que a legislação é radical. Veja só. É aquela história, né? É aquela história. Todos têm o mesmo direito de ganhar dinheiro. Todos. Só que nós temos que pensar no coletivo. Nunca uma legislação vai ser feita para prejudicar a nós. Se for, tem os mecanismos judiciais para corrigir. Obviamente, a multa ela é necessária para justamente coibir quem está descumprindo do ar. R$1.000 por anúncio. É R$1.000 por anúncio. Tá? Não é R$1.000 por imóvel. É por anúncio. Então, se aquela história lá do anúncio, né, do tamanho, se você tem 2 anúncios e os 2 estiverem irregulares, são 2 anúncios. Então é R$1.000 por anúncio. Acréscimo de R$100 para cada metro quadrado que exceder os 4 metros permitidos. Persistindo a infração, após a aplicação da primeira multa, teremos a intimação para que, dentro do prazo estabelecido, né, seja reaplicada a cada 15 dias, a partir da lavratura da anterior, uma nova multa, até a efetiva regularização. Aí, nós temos um grande problema. Temos um problema. Temos um problema no artigo 36, inciso 3 dessa legislação da Praia Grande. Temos que parar e ver o problema qual é. O problema é que o poder público não pode criar multas além de nossas posses. Né? Existe um princípio que é de direito tributário, que é o princípio da proibição de confisco. Imagina o proprietário de um imóvel recebendo multas em cima de multas. É o que aconteceu em São Paulo. Tinha uma senhora que recebeu várias multas sem notificação ainda. E essas multas, obviamente, o valor delas extrapolaram o valor do imóvel, reconhecidamente no valor venal da prefeitura. Então, obviamente, essas multas se tornam confisco. E aí você tem os mecanismos judiciais para entrar, e foi o que aconteceu. Ela se defendeu, né? Obviamente a multa não foi aplicada, né?
Ela, na verdade, ela conseguiu provar na prefeitura, inclusive, que o imóvel dela não era responsável. Aí tem aquela questão da responsabilidade solidária. Porque ela tinha um imóvel, essa senhora, e ela tinha alocado o imóvel com atividade comercial. Então, quem tem a responsabilidade sobre o anúncio é o proprietário, é o dono do imóvel. E aí ela se defendeu, dizendo que o que tinha atividade comercial foi intimado, e ela não foi notificada. Sei que no processo em São Paulo que consta que ela conseguiu não receber a multa. Não passou para ela. E esta questão da replicação viola o nosso direito, né? Nosso direito, porque acaba confiscando o nosso imóvel. Nós temos lá isso previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição, que os tributos não podem incidir de tal forma que venham a confiscar o nosso direito do nosso imóvel. Então aí nós temos as questões tributárias, né? Quando se fala em multa de uma administração pública, uma multa de administração pública, ela é considerada o quê? Ela é considerada uma infração de natureza não tributária. Segundo a lei de execução fiscal, isso se torna uma dívida ativa, pelo artigo 1º da lei de execução fiscal. Então essas multas, né, caso não sejam pagas, elas podem se transformar numa certidão de dívida ativa. Por isso é que você tem que se defender. Se for abusiva, replicada, também tem que se defender sempre. Porque a legislação ela vem para regularizar. Ela não vem para tomar o que é nosso. Até tem uma música, né? Tomar o que é nosso, né? Muito conhecida da década de 80, gravada por Paulo Ricardo, né? Vocalista do RPM, lembram? A empresa que fizer o anúncio pode ser responsabilizada? Sim, pode. Mas o proprietário também é responsável? A obrigação é próprio terreno. Veja só, se alguém tem uma propriedade, ela é responsável pela propriedade que tem. Obviamente, haverá uma responsabilidade solidária, né? Quem fez o anúncio? Foi o comerciante. Você não alugou para ele o imóvel? Aluguei. Ele tem um fim comercial? Tem. Eu posso ser responsabilizado? Bom, aí vem a questão do contrato, né? Você colocou no contrato que a responsabilidade vai ser toda do comerciante. Legal. Você vai ter que fazer valer esse contrato. Só que esse contrato só vai se valer entre entes privados. Com o ente público, não dá. O contrato não vale. Por isso que você, como proprietário de um imóvel, mesmo locado num contrato de direito civil, né, você não vai poder valer esse contrato perante a administração pública. Porque perante a administração pública, a obrigação é próprio terreno, né? A obrigação é do proprietário do imóvel. Você pode fazer valer o jeito de regresso de quem fez a publicidade. Você vai tomar multa? Legal. Mas você vai cobrar, porque você tem um contrato com fulano que fez o anúncio. Você vai cobrar dele. Você vai ter que pagar e vai ter que cobrar dele. Então ele pode ser responsabilizado? Sim. Através de uma ação regressiva. Você coloca o contrato, cobra dele, né? Vai cobrar do anunciante, da empresa instaladora, do profissional responsável técnico, da empresa que fez a manutenção do letreiro, quem for que seja lá. Vejam só o que eu acabei de falar. Poluição visual é certidão de dívida ativa, desde que desregulamentada, né? Desde que desregulada, desculpe. Então o não pagamento vai para a lei de execução fiscal, sim. Sim. Vai. Então uma questão é a obrigação com o ente público, a outra obrigação é do contrato. Você pode ter uma dívida ativa de uma multa que você não pagou, mas a obrigação é sua pagar da multa, que você é o proprietário. Então o ideal é você pagar, não deixar ir para a dívida ativa e cobrar de quem fez, de forma ilegal. Vejam só uma questão aí que é um contrassenso aos comerciantes locais da Praia Grande. Não querendo polemizar, é só uma questão de ilustração.
A Associação Gaúcha das Empresas de Publicidade ao Ar Livre, a AGEPAL, defende uma melhor organização, controle e fiscalização dos espaços. Veja só, isso está acontecendo em Porto Alegre. Porto Alegre. A própria Associação de Publicidade é a favor da regularização da publicidade. E a opinião do diretor executivo dessa associação, lá de Porto Alegre, é o seguinte: se olharmos bem, veremos que a poluição não é feita pelos outdoors, pelos frontlights, como dizem alguns, mas especialmente pela profusão. É a questão, né? Profusão, a quantidade de cartazes, cartazetes, letreiros, impressos, postos, terreno. Então, o objetivo da associação, que reúne 70% dos painéis de Porto Alegre, é conseguir uma legislação mais moderna para o setor e que a prefeitura fiscalize seu cumprimento. Então, eles mesmos estão exigindo que seja regularizado. Isso que é interessante. Porque, se não é regularizado, é um retrocesso. Nós estamos vivendo num município onde não tem regras. Então, vira uma bagunça. E, obviamente, quem sai perdendo é o meio ambiente e nós, que é a saúde, né, de todos, a coletividade. Muito bem. Isso está também lá, a fonte, né, no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. Concluindo, então, a vida humana é que se encontra nos centros urbanos, né? A poluição visual está ao nosso redor. Nós acabamos, muitas vezes, não se apercebendo da perda de qualidade de vida, né? E aquela questão, a qualidade de vida não é só dos usuários, mas também daqueles que utilizam da cidade, né? Os habitantes, principalmente eles. A questão é vontade política, né? O poder público, ele é que tem que estabelecer uma legislação, como foi dito lá pela Associação Gaúcha, moderna, e que visualmente permita, né, a publicidade, mas que ela venha respeitar o meio ambiente artificial das cidades. Outra questão importante nessa conclusão é que, dentro da ótica da legislação da Praia Grande, nós temos aí uma legislação avançada, porque ela permite a publicidade, ela tem o caráter educativo, ela tem falhas? Tem, como toda lei. Existe lei sem falhas? Até as leis do meio ambiente são com falhas, né? O nosso Código Florestal é cheio de falhas, né? Então, vejam só, a grande questão é que Praia Grande saiu à frente dos outros municípios, porque ela tem uma legislação com falhas, sim, mas moderna, sobre poluição visual. Não existe isso no litoral. É a primeira cidade a estabelecer uma lei nesse sentido.